Bom dia, eu quero deixar uma palavra para a sua meditação nessa manhã. Peço a você que não pule o vídeo, porque a palavra vai falar com você. Lá em Atos capítulo 5, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, aos quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando-lhe, anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerraste da prisão estão no templo, ensinavam o povo. E ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam
ser apedrejados pelo povo, e trazidos apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse desse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se do conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo: Ser alguém a este se ajuntou o número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou essa obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem do nome de Jesus e os deixassem ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando-se de terem saído julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Bom, aqui em Atos capítulo 5, está falando acerca de duas situações. A primeira, Ananias e Safira vendem suas propriedades, mas eles prometem dar tudo o que eles venderam, porém eles se arrependem disso. Então, quando eles chegam diante de Pedro, eles dão só uma parte daquilo que eles adquiriram com a venda. Porém, eles esqueceram que eles não estavam mentindo a Pedro, mas estavam mentindo a Deus. E o interessante que me chama a atenção é que Ananias e Safira morrem no período da graça. Porque quando chegamos no livro de Mateus, a partir do livro de Mateus até Apocalipse, é o livro da graça. Eu entendo que Deus, até no momento da graça, Deus ele não mudou, ele permanecendo o mesmo Deus. Se Deus quiser fazer justiça e ceifar a vida de uma pessoa na era da graça, ele faz, porque ele não mudou. Ele é um Deus misericordioso, porém ele é um Deus de justiça, um Deus de fogo. Deus não mudou o caráter dele. E aqui também vai relatar acerca dos milagres que os apóstolos faziam. Grandes coisas aconteciam, prodígios. Só que isso trazia retaliação, trazia perseguição. Só que não adiantava perseguir, porque eles prendiam os apóstolos e Deus ia lá e libertava. Ou seja, e Deus aqui, ele vai levantar, nesse capítulo 5, ele vai levantar Gamaliel para defender os apóstolos. E o que vai me chamar